Qualquer tipo de ligação química entre dois átomos só é possível quando o resultado da combinação entre os núcleos e os elétrons desses átomos obtiver uma energia resultante mais baixa que a energia total dos átomos se eles estivessem isolados. Podemos concluir, então, que os átomos se ligam por assumirem uma condição de mais baixa energia. Esse fato de abaixamento de energia, ela ocorre quando as ligações formadas, elas estão relacionadas aos elétrons mais externos, principalmente os da camada de valência. Podemos explicar um tipo particular de ligação química em termos da estrutura eletrônica dos átomos. Como a estrutura eletrônica ela está relacionada com a localização do elemento na tabela periódica, nós podemos prever qual será o tipo e o número de ligações químicas que um elemento vai realizar a partir do grupo e o período que ele vai estar localizado. O modelo mais usado atualmente para prever ligações químicas é baseado nos trabalhos do químico americano Gilbert Newton Lewis. Esse cientista ele fez previsões sobre ligações antes mesmo da estrutura eletrônica dos átomos ter sido esclarecida em 1916. Eu vou falar um pouco sobre ligações iônicas. A ligação iônica é resultado da alteração entre íons de cargas elétricas contrárias, que são os ânions e os cátions. Quando a diferença de eletronegatividade entre dois átomos de elementos químicos distintos é maior do que 1,6. A ligação entre eles é predominantemente iônica, ou seja, obtida pela formação de íons positivos e negativos que permanecem juntos por atração eletrostática. A ligação iônica é sempre uma ligação polar, e a intensidade do dipolo formado entre os átomos aumenta com o aumento da diferença de eletronegatividade entre eles. Geralmente, essa ligação é formada entre metais e ametais. Os metais têm tendência a perder elétrons, possuem baixa eletronegatividade ou alta eletropositividade, e possuem de 1 a 3 elétrons em sua camada de valência, que é a última camada eletrônica do átomo. Já os ametais têm tendência de ganhar elétrons, possuem alta eletronegatividade ou baixa eletropositividade, e possuem de 5 a 7 elétrons em sua camada de valência. Assim, os metais originam os cátions, que são os íons de carga positiva, e os ametais originam os ânions, que são os íons de carga negativa, e a reação entre eles resulta em um composto iônico. Exemplo de uma ligação iônica: Na+, que está em estado gasoso e é um cátion, Cl-, que também está em estado gasoso e é um ânion. O resultado dessa ligação iônica é um composto iônico, que é o NaCl. Sódio mais cloro é um cloreto de sódio, metal mais ametal é um composto iônico, e cátion mais ânion é um composto iônico. Uma observação a se fazer: na fórmula química de um composto iônico, o cátion sempre é apresentado na frente do ânion. Como dito anteriormente, os metais têm tendência a perder elétrons, enquanto os ametais têm tendência a ganhar elétrons. Assim, quando ambos reagem entre si, o metal doa os elétrons de sua camada de valência para o ametal, respeitando a proporção, a regra do octeto. A regra do octeto estabelece que os átomos dos elementos ligam-se uns aos outros na tentativa de completar sua camada de valência. A denominação regra de octeto surgiu em razão da quantidade estabelecida de elétrons para a estabilidade de um elemento, ou seja, o átomo fica estável quando apresenta uma camada de valência 8 elétrons. Para atingir tal estabilidade sugerida pela regra do octeto, cada elemento precisa ganhar ou perder elétrons nas ligações químicas. Dessa forma, eles adquirem 8 elétrons na camada de valência. Ao fazermos a distribuição eletrônica do cálcio e do flúor, podemos observar que o cálcio possui 2 elétrons em sua camada de valência, 4s2, e o flúor possui 7 elétrons em sua camada de valência, 2s2 e 2p5. Assim, podemos concluir que o cálcio é um metal e o flúor um ametal. Seguindo as informações descritas anteriormente, o cálcio tenderá a perder os 2 elétrons pertencentes à sua camada de valência, ficando com 8 elétrons na sua nova camada de valência, 3s2 e 3p6, enquanto o flúor tenderá a ganhar 1 elétron, ficando com 8 elétrons em sua camada de valência, 2s2 e 2p6. Logo, serão formados os íons Ca2+, e F1-, que ao reagirem formarão o composto iônico CaF2, fluoreto de cálcio. Toda substância deve possuir a somatória da carga de seus átomos igual a 0, para se manter estável. Por isso, o átomo de cálcio se liga a 2 átomos de flúor.
fatores que afetam a intensidade da ligação iônica. A lei de Coulomb nos ajuda a entender por que em alguns compostos as ligações tendem a ser mais intensas que os outros. Segue a equação: força eletrostática é igual a K vezes módulo de Z1 vezes Z2 sobre D ao quadrado. Nessa equação, K é uma constante. Z1 e Z2 são as cargas dos íons. E D é a separação entre os íons. É a distância média entre os centros de carga dos íons. Quanto maiores forem as cargas de íons de cargas opostas, maior será a força de atração entre eles. Isso deixa evidente que íons de cargas maiores sofrem um maior abaixamento de cargas quando estão sendo atraídos a fim de formar uma ligação iônica. Isso se dá porque, quando um cátion é ligado com um ânion, eles necessitam de ter uma outra estabilização do conjunto iônico atual. Por exemplo, se um cátion está ligado com um ânion que acabou de receber 7 elétrons, este ânion ele tende a sofrer um abaixamento de 7 elétrons a fim de buscar estabilidade para o conjunto. Como que esse abaixamento ocorre? Esse abaixamento ocorre através de uma cruzagem de cargas. As cargas são cruzadas, as cargas dos componentes iônicos são cruzadas, assim zerando todas as cargas que ficam expostas, assim mantendo a sua estabilidade. E tendo isso a conclusão de que os íons com cargas maiores, eles pedem maiores cargas de elétrons, porque independente de quantos elétrons estiverem expostos, seja 7, 8, 9, 10 elétrons serão abaixados. E isso porque estão buscando a sua estabilidade do composto iônico atual. Raio iônico. Quanto menores forem os raios dos íons de cargas opostas, maior será a força eletrostática entre eles, pois o quanto menor os raios dos íons, menor será a distância que se relaciona de forma inversamente proporcional com a força eletrostática. Eu vou falar um pouco sobre o arranjo cristalino. O tipo de arranjo cristalino afeta a intensidade da ligação iônica. 2 tipos comuns de arranjo encontrados em compostos iônicos são o retículo cristalino cúbico simples do NaCl, que é o cloreto de sódio, e o iodeto de potássio, que é o sal de cozinha, e o retículo cristalino cúbico de corpo centrado do CsCl, que é o cloreto de césio. É muito difícil fazer generalizações a respeito da intensidade da ligação iônica a partir do tipo de rede cristalina. Desse modo, tal influência não será discutida aqui. Os compostos iônicos típicos possuem temperatura de fusão e ebulição elevadas, porque a ligação iônica é muito intensa na maioria dos casos. Devido às elevadas entalpias de rede, são necessárias grandes quantidades de energia para afastar os íons durante a fusão e ebulição. Podemos considerar que o estado físico padrão dos compostos iônicos é o sólido, já que está em sua maioria. Mas há uma pequena parcela desses compostos que não estão no estado sólido e são chamados de líquidos iônicos. Podemos falar de suas características como baixa pressão de vapor, pois muitos deles são termicamente estáveis e também não são inflamáveis. Um exemplo desses líquidos iônicos é o estearato de potássio, que é um sal de potássio derivado do ácido graxo esteárico. Ele é usado como sabão líquido e como substância detergente. Dando continuidade ao trabalho, agora vamos falar sobre solubilidade. Primeiramente, vamos entender o que é solubilidade. Solubilidade trata-se da propriedade física que avalia a capacidade de um material dissolver outro. Ou seja, avalia se um material, o soluto, consegue ser dissolvido em outro material, que é o solvente. E isso é feito de forma experimental, ou seja, testando. E agora partindo para a parte específica do trabalho, que é compostos iônicos. Alguns compostos iônicos, como os haletos e os hidróxidos alcalinos, são solúveis em solventes polares como a água. Ou seja, alguns solventes como a água, que é o mais usado como referência, eles se dissolvem.
Mas, entretanto, existem muitos outros compostos iônicos praticamente insolúveis em água e em qualquer outro soluto. E tendo como regra também que os compostos iônicos não se dissolvem em solventes apolares. Tendo como regra, as substâncias iônicas não se dissolvem dos solventes apolares, a não ser aquelas que possuem também longas cadeias apolares. Vamos partir para um exemplo agora. Vemos a dissolução do cloreto de sódio em água. Assim que o cristal de NaCl é colocado em água, sua superfície interage com as moléculas. É onde as moléculas azuis estão vindo para cima das outras moléculas. As moléculas de água orientadas de acordo com o sinal de carga dos íons. Na segunda imagem, podemos reparar que começam a acontecer as interações de íon dipolo. Elas se estabelecem ocorrendo a passivação das cargas dos íons, ou seja, diminui a interação entre eles, que permite a saída desses íons da estrutura de cristal, desfazendo o NaCl. Na terceira imagem, os íons permanecem completamente dissociados em soluções diluídas e praticamente não interagem mais uns com os outros. Agora falaremos um pouco sobre a condutividade elétrica dos compostos iônicos. Para que um material apresente boa condutividade elétrica, é necessário que haja estruturas dotadas de carga com grande movimentação em seu meio. Essas estruturas podem ser íons ou então elétrons. Devido a isso, os sólidos iônicos apresentam baixa condutividade elétrica, por causa que seus íons estão presos em uma estrutura cristalina. Bem, nós vamos realizar aqui um experimento para exemplificar a condutividade elétrica dos compostos iônicos quando dissolvidos em água. Nós temos aqui uma lâmpada ligada à energia, pode ver aqui. Temos um pouco de NaCl, que é o sal de cozinha aí que o pessoal usa, e um copo com água, que a energia está ligada. Quando que nós introduzimos os dois fios aqui dentro da água, a lâmpada não acende. Agora, quando nós colocamos um pouco de NaCl, podemos perceber que a lâmpada acende. No experimento anterior, percebemos que, ao adicionarmos o NaCl à água, ela passa a ser uma excelente condutora de eletricidade. Isso se deve ao fato de que, quando dissolvemos o NaCl, ele libera grande quantidade de íons Na+, e Cl-, e a grande movimentação desses íons permite a passagem da corrente elétrica. Dureza e tenacidade. Os compostos iônicos são muito duros, bem resistentes ao risco, porém pouco tenaz, não muito resistente ao choque mecânico. A elevada dureza é consequência do forte grau de interação entre íons, quando submetidos a choque mecânico. Costumam fragmentar-se em cristais menores devido ao fato que as desformações sofridas pelo cristal em um choque aproximam cátions e ânions da rede e fazem as forças repulsivas, que se encontravam minimizadas, se manifestarem.